Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós queremos fazer desta semana uma semana especial, não uma semana assim do Dia das Mães, porque nós não estamos em época de Dia das Mães, até porque o Dia das Mães para mim é todo dia. E como hoje, esse domingo, que é um domingo da ressurreição, então a gente sabe que as mães, a Maria, mãe de Jesus, Joana, mãe de Marcos, Maria Madalena e muitas mães estavam lá no momento em que Jesus estava para ressuscitar. Na verdade, as Marias foram para embalsamar o corpo de Jesus. Só Maria Madalena que permaneceu, que perseverou, e ela foi a primeira a ter o encontro com o Senhor Jesus. Então o que acontece? Essa semana eu quero falar das 6 mães que tem aqui na Bíblia. Inclusive eu tenho um rascunho aqui e nós vamos estar lendo também. E hoje o Falando de Fé vai ser falando da fé das mães. Estaremos falando da fé das mães, esse quadro, Falando de Fé, falando da fé das mães. Então são 6 mães que se destaca na Bíblia Sagrada aqui. Essa foi minha pesquisa, olha, meu estudo, 6 mães de destaque na Bíblia, né? E como eu tenho aqui na Bíblia 6 mães, tem também a minha mãe que veio me visitar e está comigo aqui durante esse período. E bom dia, minha mãe. Bom dia também, amigos do Tempo de Oração. Do canal, né? Do canal de oração. É Tempo de Oração. Bom dia para todos. É isso aí. Minha mãe tem 80 anos. E mesmo com 80 anos está aqui. Já viajou lá para Pernambuco, viajou lá para o Sergipe. Está aqui comigo e vai para todo lugar com 80 anos. Mas está desfrutando da vida, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente planta na nossa mocidade para a gente colher, não na velhice, que a gente nunca fica velho, porque a gente vive no reino eterno. Eu estava falando uma frase esses dias muito interessante que eu gostaria que vocês que estão até agora, nós estamos com 2 minutos e 46 segundos de gravação, e eu gostaria de que vocês, quem é capaz de escrever, se for preciso, volta ao vídeo para poder você memorizar. Como falou, foi um dos pais da igreja, eu não me lembro bem quem foi mais ou menos no século IV, 400 anos depois de Cristo, um dos pais da igreja. Depois eu vou lembrar para vocês, quando ele disse assim, de que nós aqui na vida, nesse mundo, nós seres humanos, nós não estamos tendo não é ser humanos tendo experiência espiritual, mas é a gente espiritual tendo uma experiência de ser humano. Você entende a diferença? Uma coisa é a pessoa ter a experiência de ser humano, porque ele está eterno, ele é eterno, ele está no reino eterno, então ele está tendo uma experiência de ser humano. Minha mãe está tendo experiência de ser humano, ela está com 80, então é uma experiência de 80 anos. Eu estou com 60, então estou com uma experiência de 60 anos. Só que não é o ser humano tendo uma experiência de vida espiritual. Não, porque a espiritualidade ela é eterna. É um ser humano espiritual tendo experiência de ser humano. Então nossa vida não para por aqui. A nossa vida, a gente está aqui por enquanto de humano, mas a nossa missão e o nosso foco é a eternidade. Legal isso. Quando eu vi isso, eu gravei no meu cérebro. Eu digo, nunca mais vou esquecer, porque eu estou vivendo uma experiência de seres humanos, de ser humano, né? Por enquanto, a gente sabe que daqui a pouco a gente parte para a eternidade. Então não estou vivendo uma experiência espiritual, não. Minha vida já é eterna, eu já vivo para sempre. Quando eu sair desse corpo, aí eu vou continuar vivendo. Então eu tive uma experiência num corpo.
Eu tive uma experiência de ser humano. Então foi para isso que o Senhor Jesus ressuscitou num dia como hoje. Que o dia que esse dia é o que a gente lembra, o dia da ressurreição de Cristo. A gente falou a semana toda, seria bom você assistir os vídeos aí que passaram, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ontem, hoje, domingo. E a gente está falando sobre a Semana Santa, e são experiências e mensagens tremendas dentro dessa Semana Santa. Essa semana que nós vamos estar fazendo é a Semana das Mães, Semana das Mães da Bíblia, Semana das Mães de fé, das mães que agiram a fé, viveram pela fé. Então nós vamos falar de Eva, que foi a primeira, está aqui, ó, Eva. Depois nós vamos falar de Sara. Depois nós vamos falar de Joquebede. Depois vamos falar de Ana. Depois de Ana, Isabel. E depois de Isabel, Maria, mãe de Jesus, que os católicos têm como Nossa Senhora, né? E depois de Maria, mãe de Jesus, vem a minha mãe. Então é isso que a gente vai estar aqui durante essa semana das mães. Eu gostaria que você que tem mãe, fala para ela assistir o programa, que a minha mãe vai fazer uma oração pela sua mãe e por todos vocês que estão assistindo. Durante essa semana a gente vai estar aqui nesse cantinho. Ela vai estar sempre com essa camisa aqui é Tempo de Oração, tá aqui, ó, com a camisa do Tempo de Oração. E eu vamos estar mudando, como nós estamos aqui gravando e já vou para a reunião, já vou para o altar, nós já vamos juntos. Então o que acontece, amigos? Se você é uma pessoa também que crê nesse Deus Todo-Poderoso e você dá ouvidos aos conselhos da sua mãe, como a Bíblia diz, bem-aventurados são os filhos que ouvem os conselhos, a instrução dos pais, da mãe. Então você vai ser uma pessoa bendita, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. E sua mãe é a sua instrutora, ela lhe instruiu desde criança e continua lhe instruindo. Em alguma coisa ela continua lhe instruindo. Certo? Então esse é o propósito, de vocês viverem essa fé baseada em instrução de pai, de mãe, dos mais velhos, de instrutores, de mestres, de pessoas que sabem mais que vocês. Só é uma questão de ser humilde. Para uma pessoa aprender, ela tem o coração simples, coração humilde, está pronta para aprender e ela vai aprender. Esse é o segredo. Então eu estou falando das mães, mas amanhã eu vou falar diretamente de Eva. Eu só vou ler aqui a introdução, para depois a gente realizar a oração. E eu gostaria que vocês mantivessem todos os dias essa corrente de oração durante esses 7 dias, que nós vamos começando hoje, domingo, até sábado. E eu gostaria que você mantivesse esta oração conosco, orando pela família, orando pela sua mãe, mãe orando pelos filhos. Está aqui, ó. Dia das Mães é um dia especial, diferente de qualquer um outro. Para mim não é. Para mim todos os dias é Dia das Mães. Mas tem aquele dia oficial que comércio, né? Comprar um presente para dar para a mãe, aquela coisa de lembrar. Graças a Deus por esse dia, né? Que tem muitos filhos que só lembram da mãe nesse dia. E tem muitos filhos que nem nesse dia se lembram da mãe. Mas isso aí é uma questão de crença, é uma questão de criação. A pessoa foi criada, foi abandonada, ou sei lá. Então ela teve muitos problemas na sua criação, na sua infância. E hoje, como adulto, como adolescente, como jovem, ela tem esses respaldos do passado. Mas aí é bom você ressignificar o passado, viver o presente. Não tenha treta com sua mãe, com seu pai, não tenha treta com ninguém, não tenha problema com ninguém. Limpa teu coração aberto, para poder Deus fluir. Porque com mágoa, com coisas do passado, Deus não vai abençoar, com certeza. Deus nem vai ouvir a oração. Então é um momento de você até mesmo se ressignificar e se consertar com a sua consciência. Tá bom? Essa semana nós vamos trabalhar muito isso. Então diz assim, ó. É um dia em que todas as pessoas param para refletir e agradecer
Há pessoas que doou e permanece a doar a própria vida a favor do filho. Ser mãe é ter um coração que cabe mais alguns milhões de outros corações. E ainda assim existe uma sobra, amor, cuidado, carinho e proteção para mais um que quiser chegar. Ser mãe é ser capaz de esquecer de si mesma, sacrificar alguns sonhos, renunciar a vontades sinceras e ainda sair de tudo isso com um sorriso, um terno cheio de orgulho. Mães abrem mão, estendem os braços, abraçam com sinceridade e protegem com fervor, força e resistência. São insaciáveis, cheias de amor, especialistas em oferecer colos de conforto e enxugar os riachinhos salgados do rosto das crianças pequenas e grandes. Mães são mais sublimes que anjos, mais sábias que rainhas e mais pacientes que os mestres mais resilientes. São uma manifestação excelente do amor de Deus pelos seres humanos. Mães, vocês são estimavelmente preciosas, todos os dias são seus. Então, é isso que eu penso, é isso que você pensa. É uma pena que você, já não tem mais sua mãe, mas tem muitas mães aí para você orar por você. E eu gostaria de dizer para você valorizar a sua mãe, homenageá-la, respeitá-la enquanto viva. Porque fazer depois de que foi, não é que seja tarde de você se arrepender ou você se ressignificar, porque ela morreu, ela se foi, mas você tem que viver, ora. Você tem que se perdoar, você tem que passar a sua experiência para outras pessoas. Mas não adianta a gente querer fazer isso depois de que a nossa mãe se foi, né? Eu já fiz várias homenagens para minha mãe, ela sabe, homenagens para ela indo para Israel, homenagens para ela em viagens, homenagens para ela Dia das Mães que ela vai. Sempre estou aqui, essa semana que nós vamos estar aqui com ela também, uma homenagem para ela, porque quando ela for, então nós vamos ficar com essas boas imagens, com essas boas recordações. Eu já falei para ela, quando ela for, se ela for primeiro do que eu não vou vê-la no caixão. Eu não quero ver, não vou vê-la. Por quê? Porque eu quero ficar com essas imagens aqui, a gente caminhando, a gente brincando, a gente almoçando juntos, momentos bons da nossa vida. Amigo, aprenda de que a vida ela é feita por momentos. Ela é feita por momentos. Então, cada momento bom da sua vida você tem que valorizar. E ultimamente a gente tem estudado muito sobre o cérebro, essa parte psicológica que nós temos, que às vezes fica, sabe, um sentimento, alguma coisa assim que a gente tem que ressignificar. Alguma coisa que fica de uma mágoazinha, um ressentimento, que você tem que trazer uma verdade para cima disso e deixa para lá. E às vezes a pessoa fez por mal. E não só com a mãe, nem só com o filho, ou com o pai, com o familiar, mas com todo mundo. Você saber perdoar, saber ressignificar, para poder ter seus dias de vida feliz. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Hoje é um domingo da ressurreição, que o Senhor ressuscita, para que a gente venha viver esse amor, venha viver essa fé. E tudo começa com as mães. É tão certo que ele aparece para uma mulher. Quando eu for falar de Eva, vocês vão ficar encantados. Amanhã, provavelmente, eu vou falar de Eva. Eu, estudando e fazendo essa pesquisa sobre Eva, eu tinha um mau olhar em relação a Eva, porque o olhar que eu tinha era aquele: poxa, pecou, fez o homem lá comer da árvore, terminou trazendo o pecado, a maldição para a terra, a gente sofre por causa da Eva. Eu tinha esse olhar, esse ponto de vista em relação a Eva. Hoje eu já não olho mais. Amanhã vou criar essa expectativa para poder você acompanhar comigo. Amanhã você vai ver de que você já vai olhar também diferente. Então, amigos, hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Procure meditar nas coisas boas, fazer o que Jesus fez, o tempo todo honrando sua mãe e o próximo.
e que deixe Ele ressuscitar dentro de você com a descida do Espírito Santo sobre a sua vida, tá bom? Deixe o Espírito Santo vir sobre você. Hoje é dia de você entrar no seu quarto. Ô meu Pai, hoje está fazendo 1990 anos que o Senhor ressuscitou por mim. É verdade, porque no calendário gregoriano, Jesus ele morre no ano 33 e meio. E se você fizer as contas de 2023 menos 33, vai dar 1990. Sim, 1990. 1990 anos atrás, está fazendo hoje, que Jesus morreu na sexta, passou o sábado, no domingo, como hoje, ressuscitou. E ele ressuscitou para quê? Para ser em vão sua morte e ressurreição? Não, ele ressuscitou para a nossa vida eterna. Então, por esta razão, eu peço a você que você chamasse pessoas para assistir esse vídeo, chamasse pessoas, família para assistir, para refletir junto conosco e orar comigo, como nós vamos orar agora. Minha mãe vai realizar uma oração, começar a oração e eu vou terminar a oração. Então, amigos, em nome de Jesus, sejam abençoados, tá bom? Sejam abençoados nesse dia. Depois você escreve aquela frase que eu falei, de repente ela ficou meio complicada, eu repito no finalzinho para poder você escrever aí, participar e falar alguma coisa, escreva alguma coisa aí no comentário, tá bom? Poxa, pastor, sua mãe é linda, pode escrever. Pode escrever, ô pastor Genival, que bom, vou mandar esse vídeo para minha mãe em homenagem a ela, então eu já vou orar pela sua mãe também, ou alguém da sua vizinhança, um amigo. Vamos orar? Então, momento de oração. Minha mãe, a senhora então comece realizando a oração. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vá de alcance agora, aonde estiver uma mãe sofrendo, doente, passando por algo, ou mesmo sem estar passando por nada, que ela seja tocada, que ela seja, meu Deus, tocada pelo Teu poder, e ela tenha força de vir domingo, de vir hoje ou qualquer hora na igreja buscar por ela ou por alguém que está sofrendo dela, algum filho, neto, sobrinho. Oh meu Deus, atenda o clamor dessa mãe que sofre e que geme por o amor do seu neto ou do seu filho. Pois eu entrego, meu Deus, ao Senhor essas mães, que elas possam visitar a igreja, uma igreja, não importa qual, uma igreja e vá lutar pelos seus filhos. E seja com ela assim como o Senhor foi comigo. Grandes testemunhos e respostas eu tenho das orações que fiz pelo Senhor e o Senhor me atendeu. E eu abençoo essas mães que estiverem me ouvindo, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé e abençoamos todas essas mães, esses filhos, netos, essa família, essa casa. Que essa casa seja repleta de luz, de bênçãos, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Determinamos a bênção em nome de Jesus. Amém. E todos digam graças a Deus. Olha, pessoal, então, o que você vai escrever aí? Escreve assim, ó. A minha vida aqui na Terra é uma experiência de seres humanos. A minha vida, eu estou tendo experiência de ser humano, não uma experiência espiritual. Porque a experiência espiritual eu já vivo no reino de Deus. Então, por enquanto, eu estou como ser humano. Depois eu vou estar no reino de Deus. Depois não, já estou no reino de Deus para todos sempre. Deus abençoe. Até amanhã, a partir das 5 horas da manhã, a gente vai estar de volta com o seu quadro a esse momento da oração no canal É Tempo de Oração. Até lá.